Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. Feliz e alegre por estar aqui, sempre ao vivo com você. Você tem acompanhado, houve a estreia na semana passada do meu novo cenário, do programa Dr. Cristiano para você. E graças a isso eu tenho que especialmente falar dos meus apoiadores, da Associação dos Advogados do Grande ABC, que tem me apoiado de forma maravilhosa aqui com o meu programa, levando cidadania de uma forma muito bonita, clara e transparente. Também ao Regran, que tem estado comigo, um grande abraço ao Wagner, ao Roberto, abraço para todos vocês, à Ordem dos Advogados, aqui da cidade de Santo André, um grande abraço a todos vocês, aos meus amigos, colegas e advogados também, mas especialmente a você, que tem estado comigo todas as quintas-feiras, aí na sua casa, acompanhado o meu programa. Todos os temas de forma interessante, você participa, você liga e hoje não vai ser diferente. Mas antes de falar do tema, falar hoje, eu tenho dois aqui convidados especiais, experts em assuntos maravilhosos que nós vamos falar hoje, que é o tema que já está aí rodando pelas mídias hoje, você acompanhou no Face, pela internet, o tema do meu programa. Mas eu quero parabenizar a sociedade brasileira, exatamente por esta força de demonstração de sair às ruas de uma forma histórica, de uma forma organizada, de uma forma diferente. Não através de um partido político, não através de um líder, mas através da indignação de uma sociedade que busca dias melhores cada vez mais. Salta aos olhos quando nós verificamos 15 bilhões gastos por esta Copa do Mundo. Não que não seja importante, mas ainda não é o momento. Verificamos muitas UPAs, os postos de saúde sem médicos. O Brasil buscando médicos lá fora. Isso realmente é muito triste, mas a sociedade acorda. Parabéns, sociedade, parabéns a você, a dona de casa que acorda de manhã, a dona Maria, o seu Antônio, as Severinas, a todos que têm estado nas ruas participando de uma forma civilizada. Mas é triste saber também que existem brasileiros que se aproveitam deste momento, sendo oportunistas e colocando uma mácula na democracia brasileira. Faça a sua manifestação, reivindique, sempre de uma forma justa, porque este é o caminho para que nós possamos realmente ter um Brasil melhor. E nessa noite o tema é maravilhoso. Você concorda com a diminuição da maioridade penal? Hoje a violência salta aos olhos, todos estão preocupados em relação ao que está acontecendo. Mas a pergunta é essa, será que sempre a sociedade busca alternativas, busca saídas, mas será que este será o caminho? Será que esta será a solução também? Para isso, nós temos dois especialistas aqui. Mas o programa hoje é diferente. Lembra que eu falava, o programa Dr. Cristiano para você, ele está iniciando uma nova fase. Hoje você não vai fazer sua pergunta, hoje vai ser uma enquete, você vai ligar. Aquele que é a favor, você liga, sou a favor. Não, sou contra a diminuição da idade, quero manter do jeito que está. O telefone vai ficar, o telefone vai ficar liberado, você só liga e fala, sou contra. O outro fala, sou a favor. E aí nós vamos fazer uma votação no ar. Eu quero a sua participação. Ligue no 2379-4733. E para falar desse tema, neste debate, eu vou apresentar eles que estão aqui comigo já, na minha mesa, no programa Dr. Cristiano para você. Doutor Ariel de Castro Alves, advogado, brilhante advogado. Ele é presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, aqui da cidade, nossa irmã cidade de São Bernardo do Campo. Então ele está aqui, esteve comigo, ele é conhecido por todo o Brasil, participa de vários programas de televisão, então ele realmente é capacitado no assunto e ele não defende apenas a tese dele, como sempre defende, que é muito conhecida, momentaneamente. Ele tem uma história, ele tem realmente um estudo a respeito e aprofundado, porque ele é um especialista na matéria, tanto de direito quanto na experiência de vida. Então, ele, doutor Ariel de Castro Alves, está aqui comigo, que realmente ele é contra, ele coloca essa posição de uma forma clara, objetiva e de uma forma muito consciente e inteligente. E também, na minha mesa hoje, Dr. Cristiano para você, está aqui Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Dr. Roberto, ele é especialista em direito tributário, direito civil, tem uma grande história, é diretor também da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Então hoje o tema
ele é a favor dessa diminuição da idade. E ele vai colocar com bastante clareza também o porquê isso. Com equilíbrio, com sensatez. Hoje o programa está muito gostoso, ele está muito bom, porque eu tenho esses convidados aqui especiais. Vamos conversar agora com eles, mas antes eu quero a sua ligação. 2379-4733, ligue, apenas diga, sou a favor, sou contra, ligue agora. Doutor Ariel, obrigado pela sua presença no meu programa, doutor Cristiano, para você. Ok, eu que agradeço novamente a possibilidade de participar do seu programa, além de um grande amigo, um grande apresentador, um programa de tradição aqui na nossa região do Grande ABC, então a Eco TV está de parabéns. Vi que a Regram do meu amigo Roberto também está apoiando o programa, então parabenizo também essa importante instituição, a OAB de Santo André, que eu parabenizo em nome do Dr. Roberto, que também faz parte da seccional da OAB de Santo André, além de presidir a Associação dos Advogados. É um prazer, então, participar essa noite e fazer essa discussão de temas que são relevantes para a sociedade brasileira em dias em que a sociedade toda está refletindo sobre o seu futuro, sobre as mudanças que são necessárias para o nosso país. Doutor Roberto, a sua presença também, de igual forma, é muito bem-vinda. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Boa noite a todos. Aqui no programa Cristiano para Você, que de verdade acaba sendo para nós a nossa casa, onde nós podemos toda quinta-feira, com a comunidade, discutir assuntos relevantes como esse que vamos discutir. Parabenizo ao doutor Cristiano pelo programa e também ao doutor Ariel, que está aqui, que estou tendo esse prazer nesta noite. E saudações a todos e espero contribuir com esse tema que estamos hoje propondo para que os nossos telespectadores possam se manifestar. Muito bom, mas antes de nós falarmos desse tema, na minha abertura, vocês viram, eu falava na chamada, o Brasil hoje vive um momento histórico, né, que são os movimentos nas ruas, a sociedade na rua presente. E eu queria ouvir de vocês, queria ouvir agora primeiramente o doutor Ariel, depois de forma também do doutor Roberto, qual a visão que vocês têm, a importância desse momento e qual é a visão de uma forma clara a respeito disso, doutor? Primeiro eu vejo positivamente, até em razão do tema que nós estamos tratando hoje, a juventude ela está nas ruas não pedindo redução da maioridade penal, mas a ampliação de direitos, inclusive o direito ao passe livre, que é um direito legítimo que eu entendo do estudante, porque a Constituição diz que todos têm direito à liberdade. Mas a pessoa que não tem dinheiro, ela sequer consegue pegar um transporte coletivo, sequer consegue procurar emprego muitas vezes, porque não tem acesso ao transporte. O estudante também pobre não consegue ir para a escola. Então é um dever do poder público, quando não garante a escola próxima da casa do estudante, tem que garantir sim o passe livre. Então esse movimento ele tem realmente no seu fundo, quando trata inicialmente da questão do passe livre, agora ele se expande muito mais, é uma questão muito legítima e que eu já defendia desde a minha adolescência e acho que se reforça a necessidade realmente do Brasil tratar desse tema, além dos monopólios que existem em torno de empresas de transporte, além de outras questões que envolvem muitas vezes até a forma com que essas empresas são contratadas pelo poder público. Então, existem diversas questões. Os jovens também hoje não se sentem representados tanto pelos políticos quanto pelos partidos e também pela própria mídia, né? E a gente se vê uma reação, principalmente contra os grandes veículos de comunicação do país e muitas vezes até com atos de vandalismo, atos inaceitáveis também, que devem ser reprimidos, que é claro que existem limites para a manifestação popular, né? Não podemos, claro, aceitar que um repórter como Caco Barcelos, com grande dedicação à luta por direitos no Brasil, sempre denunciando situações graves na área social, seja agredido numa manifestação, que carros de veículos de comunicação sejam queimados, que jornalistas sejam espancados. Também não podemos aceitar a falta de limites e violência e truculência por parte de policiais, como ocorreu também na semana passada, de uma forma completamente desmedida, além dos danos ao patrimônio público ou patrimônio privado.
Muito bom. Então, Roberto, sobre essas manifestações, qual é a sua visão? Bom, a minha visão, eu até vou falar de uma parte mais romântica dessas manifestações, mas não antes de dizer que a parte em que eu pudesse dizer da parte negativa disso, o doutor Ariel com muita propriedade já expôs. Qual seja, essa questão do vandalismo não se justifica. Não há espaço para truculência, tanto, como disse o doutor, da polícia, do poder constituído. Também não há espaço para a agressão deliberada e a agressão sem medida. Então, essa parte com a qual eu concordo plenamente com o doutor, então eu vou falar da parte daqueles que, ao que parece, são a maioria, que vão até a rua para manifestar a sua indignação. A indignação, na minha opinião, ela só se faz real quando eu manifesto. Porque se eu for indignado, introspectivo, de verdade, eu sou só eu. Agora, se eu me manifesto, a indignação ela sai de dentro de mim e ela existe. Então, como eu disse, eu iria dizer a parte romântica dessa manifestação. E realmente eu compartilho fortemente com isso. Eu tenho um filho de 17 anos e ontem eu dizia a ele, Rômulo, nós vamos nas manifestações, né? E aí a minha filha de 8 anos, eu falei, vamos, Sofia? E lógico que apenas para provocar. E ela disse, não quero, tenho medo. Aí o Rômulo, meu filho de 17, disse uma frase que me marcou. Ele disse, Sofia, e nós estamos fazendo alguma coisa que quem vai receber o benefício disto vai ser a tua geração. Veja que meu filho com 17 anos de idade, ele já percebeu que nós estamos construindo alguma coisa. E eu achei bonito essa fala dele, né? Então, o que eu quero colocar, essa parte, sem deixar a outra parte, dessa parte romântica. Como eu estou feliz. Porque isto era uma cobrança forte. Eu, nas minhas conversas em família, essa coisa que todos nós com certeza temos, daquele almoço de sábado na casa da sogra, da mãe, e daí ficava aquelas conversas de família. E eu, por várias vezes, tive a oportunidade de dizer, eu tenho 51 anos de idade e nunca participei de uma manifestação. Então eu estou vendo se aproximar esse dia para mim. Quero ser sincero para vocês. Eu quero caminhar junto com esses jovens e quero simplesmente caminhar. Não quero ter palavra, eu quero caminhar com eles. Porque temos que ter essa visão. Só se constrói um país com a conscientização popular. Então eu deixo aqui essa minha visão. Perfeito. Já vamos entrar no tema do programa. Você concorda com a diminuição da maioridade penal? Eu quero que você ligue uma votação. Você vai apenas ligar e dizer concordo, sim ou não, e nós já vamos fazer a votação no ar. Dr. Roberto, ele é a favor. Por que o senhor é a favor da diminuição da idade penal, Dr. Roberto? Muito bem. Tem a ver mesmo com o tema, como disse o doutor Cristiano. O problema da diminuição da maioridade penal, aonde está... há muitos componentes. Então eu, naturalmente, na minha fala, além de não esgotar, nem teria capacidade para tudo isso. Vou falar aquilo que me vai pela cabeça e o que me firma na minha convicção. Em primeiro lugar, a mudança da maioridade penal é simplesmente porque nós, a sociedade de hoje, nós estamos mergulhados e nós temos condições de fazer análise completa de todo o ciclo histórico da humanidade. Eu consigo pegar hoje, em qualquer lugar, uma Bíblia e ler o que aconteceu há 2.000 anos atrás. Eu consigo ter livros em mãos de escritores que viveram há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Ou seja, nós sabemos e temos a perfeita consciência da evolução do ser humano. Então, a diminuição da maioridade penal, ela passa, em primeiro lugar, por isso. Se eu nego esta alteração, eu nego a evolução.
Eu nego a evolução porque eu digo que uma pessoa com 16 anos de idade do ano de 2013 é igual a uma pessoa de 16 anos de idade desde de 500, desde 1000 antes de Cristo. Gente, não é igual. Não é igual. Os elementos neurosensoriais dessas pessoas é definitivamente diferente. A minha filha de 8 anos, ela pega uma máquina que eu poderia achar lá uma coisa louca, que é o computador, né? E ela faz coisas que eu não faço. Então, o principal ponto da minha convicção, doutor Cristiano, doutor Ariel, ela nasce disso. É negar a evolução humana. É negar a evolução humana. Muito bom. Então você acabou de ouvir agora o doutor Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, a respeito dessa diminuição da idade penal, da maioridade penal. Então agora nós vamos ouvir agora o doutor Ariel de Castro Alves. Ele é radicalmente contra e ele vai dizer o porquê isso de uma forma, também de uma forma brilhante, com as suas convicções. Por que, doutor, o senhor mantém a convicção diante desta questão? Se me permite aqui discordar do colega, eu entendo que, na verdade, não se trata de evolução, seria um grande retrocesso. O Brasil já adotou isso em momentos anteriores, de colocar crianças e adolescentes no sistema penitenciário, e as experiências não foram positivas. O próprio Estado de São Paulo, há muito tempo, colocou também adolescentes aqui no próprio Cadeião de Santo André, muito próximo de onde nós estamos, no Centro de Observações Criminológicas do Carandiru, em outras unidades como Presídio de Parelheiros, num momento de crise da FEBEM, na época, hoje Fundação Casa, e de crise principalmente dos complexos do imigrantes e do Tatuapé. E provisoriamente eles foram colocados nesses locais. E eu acompanhei, inclusive denunciando internacionalmente as condições que esses jovens ficaram, que gerou inclusive uma condenação do Brasil na Organização dos Estados Americanos em 2005, e eu participei fazendo a sustentação oral, acusando o Estado de São Paulo e o Estado brasileiro por violações de direitos, e naquela época que eles estavam em presídios, nós tínhamos uma reincidência aqui em São Paulo de 40%. Entre os jovens da Fundação Casa. Hoje a reincidência, segundo a instituição, é de 13%. Depois que foram inauguradas pequenas unidades, houve uma regionalização do atendimento, inclusive construção de unidades aqui no ABC, em São Bernardo, em Mauá, aqui em Santo André está para ficar pronta também, teremos em Diadema, fruto de um acordo que inclusive nós construímos quando eu estava à frente da área da infância e juventude do consórcio intermunicipal do ABC, um acordo entre os prefeitos da região e o Estado. Então, eu entendo que nós precisamos exatamente disso, cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter pequenas unidades onde os jovens tenham um atendimento social, psicológico, profissionalização, educação. O sistema penitenciário brasileiro hoje tem reincidência de mais de 60%. Em alguns presídios, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, é 70%. Perfeito. Então você compara com esses índices de 13% da própria Fundação Casa, que hoje nem está o atendimento ideal, tem vários problemas ainda, então certamente colocar adolescentes num sistema penitenciário completamente falido, arcaico, dominado por facções criminosas, só vai gerar mais criminalidade. Quando foi adotado o critério de 18 anos, não é que o adolescente não sabe o que é certo e o que é errado. É uma questão de política também criminal. Eu entendo o que o senhor coloca, que a questão que eu vou colocar, depois eu vou fazer um contraponto também ao doutor Roberto, a visão dele. Essa questão, então a sua questão é uma questão de infraestrutura. Se houver uma infraestrutura, existe possibilidade dessa diminuição na sua visão? Não, na verdade a questão não é só de infraestrutura, não. A questão é de uma legislação que trata de um atendimento completamente diferenciado do atendimento que é prestado aos adultos.
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece as formas de ressocialização. Ele visa muito menos a punição, mas mais a ressocialização, além da questão constitucional. Nós sabemos que isso nunca foi para frente, essas várias propostas, foram quase 40 no Congresso Nacional desde a década de 90, inclusive a posição do Conselho Federal da OAB desde a década de 90 é que se trata de cláusula pétrea. Não pode ser modificada a questão da maioridade por se tratar de direitos e garantias fundamentais que não podem ser abolidos através de uma emenda constitucional, e sim só com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que é a posição do ministro da Justiça, que é a posição de vários ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor Roberto, essa evolução que o senhor coloca, eu até entendi essa questão, a diferenciação desse poder de entendimento nessa evolução do hoje do adolescente, ele é muito maior do que do passado. Então hoje o adolescente ele tem muito mais informação, ele tem muito mais capacidade e dentro dessa sua visão é que você conclui a respeito dessa diminuição? Então somente isso ou tem mais alguma sequência? Sim. Um outro ponto que eu também coloco, mas antes eu queria só abordar um ponto que o doutor Ariel colocou. É verdade, de fato houveram já na história situações de se colocar, a idade penal não é 18 anos desde quando é Brasil, né? Assim como a pena de morte também, né? Muitos de nós, não é um assunto que não está hoje sendo discutido, mas nós tivemos a pena de morte no Brasil também. E também foi um desastre, porque houve um caso emblemático dos dois irmãos em Minas, e que eles foram julgados e foram a pena capital, e passado alguns anos então se prendeu um sujeito que ele disse, inclusive aqueles dois irmãos de Minas que foram condenados, eles não mataram aquele fazendeiro, fui eu que matei. E foi isso que causou, inclusive, houve uma comoção, e foi isso que causou a extinção da pena de morte no Brasil. Então, eu estou citando... Naves, né? Isso, irmão Naves. Então, eu estou citando esse exemplo para dizer... Todos nós estudamos, né, esse caso no direito. No direito, Ele é emblemático. Me falha os nomes, desculpem, mas eu lembro... É obrigatório na faculdade, né, estudar o caso dos irmãos. Exatamente. Então, o que eu estou querendo trazer para a nossa discussão é que também quando colocaram as crianças presas, né, também o Brasil, a sociedade, não estava preparado, possivelmente. Mas você não pode dizer que nós nunca estaremos preparados para alguma coisa, senão eu vou estar sempre tratando meu filho de 17 anos como um garoto e vai por aí afora. Eu vou deixar duas perguntas no ar, porque eu vou chamar um pequeno break aqui agora, que é muito importante. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Eu quero que você vote. Você é contra ou é a favor da diminuição da idade penal? Faça a sua ligação. Vou deixar agora duas perguntas provocativas aqui nesse debate muito gostoso que está sendo participado. Doutor Roberto, o senhor é a favor dessa diminuição da maioridade penal? O senhor não vai responder agora. O senhor votaria para presidente da República num jovem de 16 anos de idade, para governador? Essa é a pergunta que faço. Doutor Ariel, a voz do povo, Vox Populi, Vox Dei. Hoje a sociedade sai à rua e se manifesta e coloca de uma forma clara essa indignação. Por que hoje 90% da sociedade é a favor da diminuição da maioridade penal e o senhor hoje é contrário? Se a voz da sociedade se coloca, então não é a voz da sociedade esses 90%? Duas perguntas provocativas, né? Vontade da sociedade e se o senhor votaria um menor de 16 anos para ser o seu presidente da República. Voltamos já já. Okay. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso Programa SA.
grandes líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E nós estamos aqui nesse debate aqui muito bom, muito caloroso. Eu estou conversando com o doutor Roberto Gonçalves e o doutor Ariel de Castro Alves. Eu fiz uma pergunta, você que agora ligou a televisão ou colocou no canal 9, na Eco TV, na Rede Eco TV, no canal 9 digital e 96, o canal 96 analógico. Eu fiz uma pergunta aqui. A voz do povo é a voz de Deus, não é? Se diz Vox Populi, Vox Dei. E hoje nós estamos vendo a vontade popular dessa manifestação que é de forma justa. Então eu pergunto para o doutor Ariel de Castro que hoje a vontade da sociedade, nas últimas pesquisas, tem dado que 90% da sociedade é a favor e concorda com a diminuição da maioridade penal. Então eu quero que ele, que é um democrata, que ele possa responder isso. E para o doutor Roberto, também, que vai responder agora em segundo momento, também a respeito disso, que ele, que quer diminuir, a favor dessa diminuição, se ele votaria num jovem de 16 anos para ser presidente da República ou governador. Vamos ouvir o doutor Ariel. Mas antes disso, nós já temos uma parcial. Nós temos a votação aqui no ar. Ó. Você liga e vota. Já temos 5-1, 5 é a favor da diminuição. O doutor Ariel está perdendo. E 1 não, né? Doutor, vamos lá, doutor. Aqui eu acabei de falar da vontade popular. É um tema controverso, mas muitas vezes essas pesquisas elas são feitas da seguinte forma. Você é a favor de reduzir a idade penal para que o menor responda pelos seus crimes? Então isso é equivocado, que na verdade a maioria da sociedade não sabe que o adolescente hoje responde pelos seus crimes, que o Estatuto chama de ato infracional. E ele pode inclusive ser privado da sua liberdade. Temos 19 mil adolescentes que hoje estão privados de liberdade. Então se ele cometer um crime grave, ele não vai continuar convivendo em sociedade. Ele vai realmente cumprir uma internação
Então ele vai ficar privado de liberdade. A única diferença é que, em vez de ir para um presídio, ele vai para uma unidade de internação, onde existe um outro tratamento que é diferenciado do sistema prisional, com assistentes sociais, com psicólogos, com cursos profissionalizantes, com educação, com cultura, com esportes. Então é dessa forma que nós defendemos que tem que ser o tratamento mais adequado. E agora... E esses 90%, doutor? Não, um dos 90% é a voz do povo. Realmente nós temos que entender, temos que compreender, temos que debater. Eu tenho ido em vários debates, inclusive na USP, em várias faculdades, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, tratar desse assunto. Em algumas delas, logo quando eu pego o microfone, eu já sou vaiado, porque estou tratando de uma posição que a sociedade realmente não defende. Agora, eu penso o que dizia já Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. Quem pensa com unanimidade não precisa nem pensar. Então, muitas vezes nessas faculdades eu digo para os estudantes: vocês estão aqui porque vocês são pensantes, vocês são uma minoria do país que chegaram ao ensino universitário exatamente para pensar, para refletir sobre os temas. E nós não podemos só agir com a emoção, temos que agir com a razão. Nós compreendemos os familiares de vítimas, principalmente de adolescentes, que defendem a redução da maioridade. Talvez se eu estivesse na mesma situação, ou qualquer um de nós aqui, defenderia da mesma forma. Talvez defenderia a pena de morte, até o esquartejamento em praça pública, mas por questão emocional. Agora, não cabe ao Estado e às instituições agirem com a emoção. Nós temos que agir com a razão. E com a razão, nós temos que compreender que colocar esses jovens num sistema prisional dominado por facções criminosas, superlotado. CDP de São Bernardo tem 600 vagas para 3.000 presos. Será que é dessa forma que nós queremos atender e recuperar esses adolescentes? E lembrar o que já dizia o Marquês de Beccaria, que você, que é um grande criminalista, sabe muito bem que o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza de punição. E no Brasil nós não temos certeza de punição, porque só 8% dos homicídios são esclarecidos. E 3% do total de crimes também são investigados. Então, nós, antes de pensar em redução de maioridade, em mudanças de leis penais, a lei de crimes hediondos mudou lá depois da morte da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, na década de 90, e os crimes hediondos aumentaram, depois de 10 anos, 400%. Então, só mudança legislativa não resolve. Nós temos que ter uma reestruturação das polícias, principalmente da Polícia Civil, que não consegue ter a estrutura adequada de trabalho, e do próprio aparato do Poder Judiciário. Muito bem. Nós estamos aqui. Agora, a pergunta que eu fiz para o Dr. Roberto foi a respeito exatamente. Ele é a favor, sim, porque ele entende, no início do programa, o Dr. Roberto, ele colocou com bastante clareza a respeito dessa evolução da sociedade e que o jovem do passado, do século XVIII, do século XIX, ele é completamente hoje diferente, é evoluído. Eu deixei a ele uma pergunta a respeito, se ele votaria, então, num jovem de 16 anos para ser presidente do Brasil. E ele vai responder agora. Mas antes disso, eu quero a sua ligação também, no 2379-4733. Doutor, e aí? O senhor votaria? Se eu votaria numa pessoa de 16 anos para presidente da República? Eu votaria pelo mesmo motivo que você leva um jogador de futebol com 16 anos para a seleção brasileira e ele chega lá, ele dá um chapéu no zagueiro, lá me parece que foi na Suíça, né? Desculpe a minha... E lá ele então faz um gol e dá um título para o Brasil de campeão mundial de futebol. O que eu quero dizer com isso? Por óbvio que nós estamos num campo das habilidades. Então, uma pessoa de 16 anos, candidata a presidente da República, eu votaria nele com o mesmo critério que me fez votar no candidato A. Mas é só uma pergunta para o doutor, aqui para polemizar. A maioridade civil completa é de 18, né? Antes 16 ainda é parcial. Perfeito. Então, como é que ele vai ter contratos públicos, assinar tantos contratos públicos e ter tanta responsabilidade, se ele sequer tem essa maioridade civil
com 16 anos? Entendo. Eu estou respondendo a pergunta utopicamente dentro do que o doutor Cristiano me colocou. Ou seja, de verdade, a pergunta ela tem o fundamento de analisar a complexidade da questão da resposta da sociedade a uma situação criminal. Essas questões adjacentes, até porque, sinceramente, nós estamos numa utopia, né? Já que nós temos pessoas com trocentos anos que não têm condição nem de ser síndico do condomínio que ele mora. Então, é diferente. Ou seja, o que eu estou dizendo é isto. Nós estamos no campo da habilidade. Então, eu disse, eu votaria sim numa pessoa de 16 anos. Porque eu faria a mesma análise que eu fiz para votar no meu candidato a presidente da República na última eleição. Certo? Lógico que, como estamos na utopia, então a colocação do doutor ficaria no seguinte ponto. Eu estou num mundo utópico, né, em que a pessoa com 16 anos poderia assinar contratos públicos, poderia dirigir, né, poderia fazer uma série de coisas que hoje tal, que inclusive questões adjacentes que nem se coloca hoje, porque, por exemplo, o problema do menor não dirige, a pessoa com 16 anos, por que ele não dirige? Por exemplo, eu acho que ele... hoje é exatamente a questão da inimputabilidade. Exatamente. A partir do momento que ele responder, exatamente. Aí ele vai poder ter responsabilidade. Por quê? Porque habilidades física e neurosensorial ele tem. Né? Perfeito. Ele tem. Então, eu quero focar a resposta objetivamente. Votaria sim. Votaria, mas dentro dessa questão. Hoje, em questão, dentro dessa linha, a questão, depois eu vou fazer uma outra pergunta para o doutor Ariel, especificamente sobre o ECA, né? Mas agora para o senhor, doutor. Especificamente hoje, como o senhor vê essa pena em relação a essa aplicabilidade, que não é nenhuma pena, né? Porque o adolescente, ele comete um ato antissocial, ele é um ato infracional que ele comete. Como o senhor vê essa pena? É uma pena reparadora? Ela é suficiente? Essa é a questão. Porque o ECA ele cuida 3 anos de uma internação máxima. Tá? Então eu queria a respeito dessa sua visão. Então, é pouco esses 3 anos na sua visão dentro do ECA? Eu não acho pouco. Eu não acho que deveria mudar o tipo de confinamento que eles sofrem. Não acho pouco. Por quê? Porque o doutor Ariel colocou com muita propriedade que as nossas prisões, elas são redutos de facções criminosas. Tá? Então, eu não acho que seria pouco, não acho que eles deveriam estar fora dos locais que eles estão. O grande detalhe que eu quero colocar é o seguinte: a diminuição da menoridade penal, ela é uma medida, e aí é extremamente polêmico o que eu vou dizer agora, ela é proteger o menor de idade. Porque, firmado no que o doutor Ariel falou, que as pessoas não sabem que eles são, entre aspas, penalizados, eles sofrem pena de ficarem confinados, certo? Se isto fosse uma verdade, as facções criminosas não utilizariam os menores para assumir a culpa do crime praticado. Quando você fala de diminuição da maioridade penal, você está dizendo exatamente disso, de tirar a imputabilidade dele. E é esse o elemento principal. O que está se discutindo é exatamente criar-se uma ferramenta para que o criminoso, as facções, não utilizem. Veja que o doutor diz, olha, eu não quero que diminua para não levá-lo para o sistema carcerário. E eu digo assim, eu quero que diminua para que a facção não utilize ele para assumir a culpa, mas ele continua na casa, na Fundação Casa. Ele continua na Fundação Casa, com uma diferença, ele é imputável. Você está aqui porque você praticou um crime, só que eu não vou te mandar para lá, porque você vai ter que assinar o livro lá da facção. Essa seria a questão. E uma outra questão, se me permite o tempo, a questão é a seguinte: todos nós na faculdade, e aí vamos aos advogados, nós estudamos lá no princípio, no início do estudo do direito criminal, o que você estuda? Que se a pena é punitiva ou se a pena é reparadora.
Muito bem. E até há um livro que todo estudante de direito leu, que é Dos Delitos e da Pena, de Francisco Beccaria. Muito bem. E o que é que acontece? Lá, exatamente, o sujeito tentou analisar profundamente no ímpeto da pessoa, tal, e a verdade é que, partindo disso, surgiu duas correntes no direito comparado. Qual que seja? Se tem a pena punitiva, aquela que o sujeito fica preso, havia até trabalhos forçados, não sei se hoje há no mundo esse tipo de pena, e a pena reparadora. Aí vem a questão. Esquecer o sistema carcerário, porque aí se torna, cá entre nós, um problema político, eu diria o seguinte: você diminuir a pena, você está beneficiando o menor com a possibilidade de ser inserido num sistema de pena para ele ser restaurado. Lógico que, em tese, se a pena é restauradora, por que eu não vou oferecer isso à pessoa de 16 anos? Muito bom. Doutor Ariel, dentro dessa questão que nós estamos falando da pena, então vamos trabalhar... Só complementando aqui o que disse o doutor Roberto, acho que nesse raciocínio de que reduz exatamente para evitar a utilização por adultos, na verdade, nós podemos reduzir para 16, depois vai verificar que continuam sendo utilizados aqueles com menos de 16, daí vai para 14, para 12. Então, isso acaba não tendo um fim, é um ciclo. Então, realmente não vai ser a solução dessa forma. Na verdade, o adulto que utiliza o adolescente, ele tem que responder pelo crime de corrupção de menores. E muitas vezes isso não ocorre na própria apuração, na atuação policial e do Ministério Público. Mas, então, nessa questão, o governo do Estado de São Paulo, ele apresentou uma proposta que está sendo discutida, e isso inclusive nas comissões de justiça, a respeito de se mudar, já que a cláusula se torna, ela é pétrea da Constituição, princípio constitucional, no artigo 228, que cuida da inimputabilidade penal, que vocês conhecem. A questão, então, da lei ordinária, do ECA. Como o senhor vê se manter no mesmo sistema hoje de recolhimento o adolescente, mas ampliando exatamente essa questão da internação desses crimes graves considerados hediondos dentro da sociedade, mas de uma reeducação de uma forma correta? Porque hoje nós sabemos ainda que o Estado brasileiro não pratica de forma satisfatória esta ressocialização. O próprio governador, no início, ele defendeu a redução da maioridade, mas depois os próprios juristas que o assessoram colocaram essa questão da dificuldade que se teria constitucionalmente de se alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição, dessa alteração da Constituição por conta do artigo 228. Em razão disso, o governador repensou e apresentou uma proposta requentada, que ele já tinha apresentado em 2003, depois apresentou em 2005 também, na época, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, que também é um advogado, um jurista, já foi do Ministério Público, bastante respeitado. E ocorre que isso nunca foi para frente. Inclusive, o Congresso teve uma comissão especial que tratou desse tema e essa proposta não foi aprovada há 3 anos atrás. É claro que é pertinente que toda a legislação pode ser reavaliada. Um procurador de justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula, um dos autores do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos principais redatores, defende a própria ampliação do tempo de internação, mas não dos mesmos patamares que o governador está defendendo. Como o senhor vê Existe isso? um outro princípio constitucional que o governador não está respeitando na sua proposta, que é o princípio da brevidade. Você não pode, por exemplo, estabelecer 9 anos de internação para alguém que tem 14. Representa praticamente 2/3 da vida daquele adolescente. Então, é claro que isso também vai ser objeto de discussão. O artigo 227 da Constituição prevê esse princípio da brevidade, que ele também não pode ser violado na lei ordinária. Perfeito. Agora, eu entendo, pessoalmente, entendo que a ampliação do tempo de internação, e hoje até estava com o secretário nacional da reforma do Judiciário, Flávio Crossi,
entendendo que, inclusive colocando que o governo, além de ser contra a redução da maioridade pela questão constitucional, tem que se pensar também em outros tipos de propostas até para adequar melhor o sistema ou o próprio estatuto da criança e do adolescente. Isso cabe formar uma comissão com representantes da área jurídica, mas também da psicologia, da psiquiatria, para ver qual é o entendimento mais adequado dessa possibilidade de ampliação do tempo de internação e de reavaliação do estatuto. Lembrando que no ano passado já entrou em vigor uma lei de execução das medidas socioeducativas, que foi exatamente de mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata que aquele adolescente com problemas psiquiátricos, ele pode ter a internação por medida socioeducativa suspensa e decretada a sua internação por motivos psiquiátricos, ficando mais tempo além dos 3 anos, que uma preocupação da sociedade é o psicopata. É aquela pessoa que pode sair a qualquer momento e cometer atos graves contra as pessoas. Nós vamos chamar um pequeno break agora, não saia daí, eu quero você, ligue, eu quero a sua votação, é só apenas você ligar e falar, se você é a favor ou é contra, no 2379-4733. Já estamos recebendo várias ligações, só está faltando a sua, não saia daí. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso Programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o Programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural e tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E o debate está muito interessante. Ligue e dê a sua votação no 2379-4733. Mais uma parcial, 12-2 aqui.
Sim, realmente aqui nós temos que é favorável 12 votos, e não o contrário. Nós estamos ouvindo aqui 2 especialistas deste tema. Você que ligou a televisão agora e mudou de canal e deixou a novela para ficar comigo. Muito obrigado. Nós estamos falando aqui, você concorda com a diminuição da maioridade penal? Dr. Roberto Gonçalves e Dr. Ariel de Castro Alves está aqui comigo no meu programa Doutor Cristiano para você. Dr. Roberto, nós estávamos falando a respeito dessa questão de aumentar e ampliar essa internação que é a punição. Nós tivemos um caso emblemático no nosso Brasil, que foi o caso da Liana Fendebá, que foi com o namorado Felipe Café, que foram vítimas de forma trágica, que até hoje existe esse rapaz com problemas psicopatas, psicopata, problemas psicológicos, que está internado. O senhor é favorável, então, realmente que se mantenha esse aumento dessa internação? Bom, se você entender que a internação é para restaurar a pessoa, você vai ter que aumentar. Porque você vai dar o remédio de acordo com a necessidade do paciente. Isso é uma coisa quase que fácil de se perceber. Então eu sou a favor à medida em que você vai dosar a medicação para o paciente. Esse rapaz, segundo estávamos conversando aqui, está desde 2003, né? E ele tem uma doença constatada. Na minha opinião, não vejo como. É curioso essa situação, né? Porque eu queria imaginar uma seguinte situação. Uma sociedade onde tenha com toda a proteção que os animais têm hoje, mas em que um bicho esteja numa situação em que ele está solto e que ele avança nas pessoas, tal, a sociedade ela tem que tomar uma decisão, porque não podemos esquecer que você tem bens maiores ou menores a serem protegidos. Isso me faz até aproveitar numa fala do Dr. Ariel, quando ele está dizendo, olha, o que não pode é nós colocarmos menores em umas prisões, tal, porque eles vão sofrer. E aí eu faria até uma ilação aqui o seguinte: o sofrimento humano, ele é diferente quando se tem 60 anos de idade, 50 anos de idade, 20 anos de idade, 15 anos de idade. Todos sofrem. Todos sofrem. As pessoas que estão no sistema carcerário hoje no Brasil sofrem de qualquer forma. Portanto, eu sou a favor de aumentar sim, porque isso é dosagem, na minha opinião. Agora, quando a gente fala de maioridade do adolescente para o sistema prisional, nós temos que lembrar que a adolescência é uma fase de formação da personalidade. Então, ele é fruto do meio onde ele vive. Então, o contexto onde ele está realmente tem, muitas vezes, uma influência muito grande sobre aquele jovem. Por isso que nós entendemos que é mais adequado ele cumprir uma medida socioeducativa do que ele ficar num sistema penitenciário onde ele sofreria influências, inclusive, de grupos criminosos. Então, mas quando nós falamos do adolescente que comete esses atos infracionais, nós falamos do eventual, mas falamos também daqueles que estão voltados à prática do crime, ligados ao crime organizado, que o Estado não reconhece, pelo menos no passado, declarava que não existia crime organizado. O assassinato dessa dentista que nós tivemos na cidade de São Bernardo do Campo, sua cidade natal, sua terra, onde um adolescente ele se apresenta de uma forma clara, natural, sabendo da certeza de uma diminuição pequena, sabendo de que ele faz parte de uma quadrilha que está envolvida em uma situação. Esses casos específicos, que realmente, como eu dizia na minha chamada, salta os olhos. Como tratar esses casos, doutor? Os demais adultos, eles vão pegar penas altas, né, por conta do latrocínio. Não, o adolescente. Em razão também da corrupção de menores. E o adolescente? O adolescente, ele vai receber a medida socioeducativa prevista hoje na legislação. Você acha que os 3 anos é suficiente? Não, se for demonstrada a psicopatia, a impossibilidade do retorno ao convívio social, na época do Champinha não existia essa previsão legal. Hoje está previsto essa possibilidade de suspender a internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e se decretar uma internação
psiquiátrica. Então, para tratamento nesses casos de psicopatia, mas daí tem que ter laudos que demonstrem essa necessidade. Agora, quando nós falamos em crimes extremamente graves, de 9 mil internos na Fundação Casa de São Paulo, os que cometeram latrocínios e homicídios, eles representam 1,5%. Então, não são a maioria dos internos, não minimizando, mas não são a maioria deles que cometem crimes extremamente graves. Quando nós pensamos em redução de maioridade, nós também temos que pensar naquele adolescente inocente que que é detido, que é apreendido, e depois vai para um sistema prisional e ele vai voltar certamente muito pior para a sociedade. Ou aquele adolescente que roubou ou furtou uma galinha no interior e que depois também vai para um sistema penitenciário. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final do programa, foi rápido, o debate foi muito enriquecedor. Eu queria já as suas considerações finais e na sequência do Dr. Roberto, para que nós possamos encerrar. Dr. Ariel. Tá, novamente aqui cumprimentando o Dr. Roberto, foi um prazer participar dessa discussão, apesar de alguns pontos de vista que são contrários, mas nós certamente ambos queremos uma sociedade melhor, queremos também diminuição da violência, queremos um país mais democrático. Cumprimentar novamente o Dr. Cristiano, todos os seus telespectadores, parabéns pelo programa, parabéns pelo novo estúdio. Hoje eu quase não cheguei, que eu estava em Brasília, depois saí do aeroporto de Congonhas, ainda Anchieta parada por conta de protestos, então consegui vir por São João Clímaco e passando aí por São Caetano, Santo André, até chegar a tempo aqui de participar com muita honra e satisfação do seu programa novamente, entendendo também que a gente, numa outra oportunidade, poderia discutir também a prevenção, porque nós falamos aqui da repressão, do depois, mas nós temos que pensar também o tipo de sistema educacional e de proteção social que nós temos no Brasil. Eu sempre falo, se o adolescente procura escola, não tem vaga, procura um atendimento para tratamento de drogas, não tem, curso profissionalizante, não consegue, às vezes nem para ir para a escola não consegue porque não tem transporte. Então, é o crime que acaba incluindo. Na medida que a sociedade e o Estado excluem, o crime inclui. E quem nunca teve sua vida valorizada, dificilmente vai valorizar a vida dos outros também. E é isso que nós temos que lutar na sociedade brasileira para ter realmente um sistema educacional e de proteção social que funcione. Muito bom. Dr. Roberto? Bom, eu da minha parte quero agradecer o convite, quero agradecer ao Dr. Ariel. Aprendi com ele aqui, porque como vocês podem ver, vocês puderam constatar, a minha visão é romântica, muito mais. E o Dr. Ariel, ele acabou aqui me dando algumas demonstrações de aprofundamento de estudo, a quem eu fiquei muito feliz em estar aqui. Agradeço muito, Dr. Cristiano. Eu quero agradecer, doutor Ariel, pela sua presença mais uma vez no meu programa. Obrigado. Vamos ampliar novamente o debate. A sua presença sempre enriquece o meu programa e, consequentemente, essa é a finalidade de realmente levar esse tipo de informação à sociedade. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho que você desenvolve dentro da sociedade brasileira. Obrigado. Doutor Roberto Gonçalves, obrigado pela sua presença, de igual forma a sua colaboração, a sua forma de atuar como profissional e também a sua sempre participação de uma convicção firme é muito importante, porque só assim nós conseguimos fazer, e como eu sempre digo, mudar as coisas no nosso Brasil, mudando a nossa sociedade, com esses pontos de vista de uma forma clara. E nunca perca o romantismo. Eu quero agradecer a você que esteve comigo e continua sempre comigo no meu programa Doutor Cristiano para você. A sua presença é muito importante, participe, porque só assim, como eu dizia aqui, mesmo com opiniões contrárias ou favoráveis, é que nós formamos uma democracia de verdade, uma democracia sólida, uma democracia participativa. Obrigado pela sua participação hoje. Você continua sempre fazendo, como eu sempre digo, um Brasil cada vez melhor. Obrigado e um forte abraço por você ter estado comigo. E fique comigo pelas reprises do meu programa, pela Rede Eco TV. E até a próxima quinta-feira.